Olá, gente! Nós estamos hoje estreando um projeto muito especial, que é um podcast. Podcast que ainda não tem um nome oficial, vocês podem mandar sugestões. Pode ser podcast da Lulu, podcast da pastora Luísa, pode crer, pode fé, já me mandaram um monte de sugestões. Só que pode crer, acho que ainda não tem, mas pode fé já existe um podcast com esse nome, Aviva e tantos outros, eu ainda estou aguardando sugestões. E eu não poderia deixar de começar esse podcast sem as minhas intercessoras, sem as minhas amigas que oram por mim. Como eu estava dizendo para elas, tudo que eu invento eu coloco elas nas frias, elas não têm muita opção e a gente vai inventando assim uma moda atrás da outra e Deus vai abençoando. Elas estão muito à vontade, estão super felizes. Muito. Elas estão assim super relaxadas, amando este momento em casa. Em casa. Então, bem-vindos ao nosso podcast. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, que é Odonto Excelência, Cia do Chimarrão e o Instituto da Face. Em breve teremos novos apoiadores aqui, porque esse podcast com certeza será um sucesso, principalmente porque vamos falar da nossa fé, do nosso Deus, do nosso amado Jesus, porque é Ele que conduz cada um dos nossos dias. Então eu quero começar por quem? Quem quer começar? Elas estão loucas para começar. Começa pela Rô, que chegou primeiro. Ah, tá. Ela é Rosângela Lopes, ela é esposa do Valdir, mãe da Joyce, da Jana, da Cris, sogra do Pedro, Mãe. do Também. Nicolas, tá, sogra e mãe. E assim por diante. Tem que falar no Nino, né? Tem No o Nino Nino, também, é. que é o Pet, que é o gato dela, que é uma paixão. Uhum. Rô, conta pra nós, você não é de Santa Maria, Não. quanto tempo você está aqui, por que veio pra cá? Eu nasci mesmo na capital, em São Paulo, São Caetano. E depois eu fui criada na roça. Na roça que eu falo é lavouras de café, que lá no estado de São Paulo é lavoura de café, em algumas regiões é de cana. Mas meu pai, ele era administrador de lavouras de café. E até, assim, antes de eu casar, era roça. E pra vir pra cá, o que aconteceu? Depois que a gente casou, né, que eu casei com o Valdir, que a gente foi pra cidade, que a história começou que a minha filha, ela tinha uma dificuldade, do nada ela chorava. Simplesmente ela chorava e a gente não sabia o que fazer. E um certo dia eu falo assim que foi o Espírito Santo, né? Só que eu não conhecia, porque eu não nasci em berço cristão. E eu falo assim que foi assim, o Espírito Santo que me trouxe à mente, eu preciso de ajuda de Jesus. E foi aonde que, por incrível que eu pareça, meu esposo começou a trabalhar com um certo colega que ele já era cristão. E aí eu lembrei da esposa dele. Eu liguei para ela, falei assim, Rose, né? Eu preciso de ajuda. Ela falou assim, que ajuda que você precisa? Eu falei assim, eu preciso de ajuda de Jesus. Era a única certeza que eu tinha. Era a ajuda de Jesus e eu não conhecia Jesus. E aí começou o meu processo. Ir para a igreja, buscando o Senhor. E quando eu comecei a ter um pouquinho mais de entendimento, que eu falo assim, ó, a minha história começa igual a história de Abraão, passou por história de José, e assim foi. Mas foi depois desse tempo, dessa conversão, que depois você vai contar em detalhes, que tu veio pra cá. Sim, que aí eu comecei meu esposo, ele entrou numa firma definitiva, e mesmo sem entendimento, Deus já me mostrava que ele estava lá, e eu falava para ele, falando assim, você só tá ali para ser treinado. E aí, uma certa pregação, que agora eu não me lembro, foi de Abraão, dele sair da parentela dele. E aí eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, a gente nos mostra, porque assim, a gente literalmente dava 1 para frente e 10 para trás, 1 para frente e 10 para trás. Eu nunca me conformei com isso, sabe?
E eu pedia, Senhor, e eu quero vida diferente, eu quero minhas filhas no seu caminho. E surgiu uma oportunidade que na firma onde meu esposo trabalhava, assim, a hora que chega num certo nível, não tem como mais crescer. É a PPA, onde a gente representa, que é lá do estado de São Paulo. E aí, o dono de lá, ele oferece para a gente ser distribuidor. E aí, vocês vieram para Santa Pra Maria. cá. Estão há quanto tempo aqui? 10 anos. 10 anos, Rô? 10 anos. 10 anos. Esse dia eu tava fazendo as contas, eu achei que eram 6. 10 anos já. E você, Marli? Marli, a mãe da Andriele, a sogra do Felipe, e a esposa do Alexandre. Eu até sei de que cidade tu é, mas eu vou deixar tu contar. Eu sou de Tupã-Seretã. Nasci no interior de Tupã. E aí, com mais ou menos uns 13 anos, eu vim para Santa Maria, morar com uma irmã minha, para trabalhar. E nos 16 anos para 17, eu conheci o meu esposo. E aí a gente nos conhecemos e ficamos noivos. E aí daí a gente nos casamos em 3 anos. E ele era da base aérea. Aí, nesse período, ele saiu da base porque ele decidiu que era melhor ele vender livro do que estar na base. E aí começou a nossa grande dificuldade financeira. E aí eu fiquei grávida. E, né, depois que nasceu minha filha, as coisas ficaram muito difíceis. E aí ele precisou trabalhar vendendo jornal, vendendo assinatura de cartão na época, isso há 28 anos atrás, né? E aí eu estava doente, e foi aí que uma colega dele que vendia jornal também falou de Jesus para ele. Eu conheço um Jesus maravilhoso. E ele chegou e me falou. E eu gostei de ouvir aquilo ali. E ele não gostou. Ele disse, eu não quero essa mulher aqui em casa. E eu falei, não, convida eles para vir aqui. E aí ela foi lá e começou a falar de Jesus. Mas eu ficava ouvindo ele dizer que não queria saber de crente, que não queria saber disso. Mas mesmo assim eu me encontrava com ela escondida. Ela falava de Jesus para mim. E ela dizia, Maria, tu vai vencer essas situações, vocês vão vencer. Então foi assim que eu conheci Jesus. Eu ia perguntar para vocês a história da conversão, mas vamos fazer bem bate-papo, assim, porque eu quero ir mais direto em algumas questões, tá? As duas hoje ajudam nas empresas da família, né? PPA, o que a PPA faz? A PPA, em geral, ela trabalha com segurança eletrônica, né? Automatização de portão, porta automática, cancela. Tem interfones e vai assim. É segurança eletrônica. E a Marli na empresa da filha, que é a Lavi. Lavi. O que tem lá na Lavi? Lá na Lavi, ela é uma clínica integrada, né? Então, lá a gente tem serviços odontológicos, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem massoterapeutas, nutricionista. Então, a gente tem essa equipe lá para receber. E é bem, bem diferenciada, né? Mas eu vou perguntar, então, começar pela Rô. A Rosângela, tá, gente? Mas eu chamo de Rô, e a Marli, às vezes, eu chamo de Mali. Por que a intercessão, Rô? Você já tem uma caminhada cristã bem densa, vem de um tempo em que a igreja passou por tantas modificações. Nós já nos conhecemos há 10 anos também. Acho que uns 8, né? Pois é, como passa rápido. Já faziam 2 anos que eu tava aqui quando a gente se conheceu. Nós nos conhecemos em Gramado, morando na mesma cidade, congregando na mesma igreja. Rô, por que intercessão? Esse ministério, por exemplo, uma das coisas que eu sempre aprendi
que orar é o geral. Você ora agradecendo, você ora pedindo, você ora adorando a Deus. Mas a intercessão, gente, é se colocar entre, né? Entre. É se colocar entre Deus e alguém. E é um ministério que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com aconselhamento, não confundir com tantas outras questões que envolvem. Mas ele acaba passeando entre tantos. Isso foi um chamado do próprio Senhor? Foi uma situação específica? Alguém te chamou? Porque eu tenho amigas que às vezes o líder de intercessão fala, vem interceder com a gente, e a pessoa se encontra no ministério, como tem pessoas, Marli, que dizem assim, eu fui para o ministério de intercessão, mas eu vi que eu estava deslocada ali. Eu continuo orando pelas pessoas, mas não é o que Deus tinha separado para mim. Daí a pessoa acaba, às vezes, atrapalhando, não os outros, mas atrapalhando o mover, porque ela não está pronta para aquilo, e Deus a quer em outra ponta do ministério. Mas na tua vida, Rô, por que a intercessão? Assim, ó, eu sempre... Eu nunca gostei de ver as pessoas sofrendo, sabe? Eu sempre queria... O que eu tinha em mente, assim, ó, o que eu poderia fazer para tirar aquele sofrimento da pessoa. É lógico que a gente não vai tirar, quem tira é o Senhor, né? Mas eu queria, de alguma forma, ajudar. E engraçado que esses dias eu tava pensando nisso, eu sempre gostei de assistir filmes de batalha, sabe? Onde é espada, onde tem arco e flecha, isso sempre me atraiu e eu não entendia o porquê, sabe? E eu ficava furiosa quando eu via uma pessoa em certas situações sofrendo e eu me aquietava aquilo. Sabe? E eu falo assim, ó, foi Deus que me integrou na intercessão, sabe? E eu não sabia, não entendia qual que era o meu chamado. Eu ficava preocupada e eu falava assim, o que será que é para mim fazer? Eu não entendia. E eu lembro, inclusive, que tu fez treinamento para cursos, né? Sim. A gente deu cursos juntos, Sim. Tu tem treinamento para vários cursos da igreja, principalmente na área da família. Uhum. Porém, tu sempre acabou, né, funilando para as reuniões de intercessão. Sim, e eu falo assim que foi o Senhor que foi me conduzindo, sem assim eu perceber, mas Ele foi me mostrando, e aquilo foi assim, arde em meu coração, sabe? É como se fosse um grito de a necessidade de ajudar as pessoas. E era a minha oração, de poder orar para uma pessoa, mas assim, não é aquela... Eu não sou de aquela oração maravilhosa. Eu quero chegar na pessoa e poder ajudar a pessoa a sair daquele sofrimento. Marli, o que um intercessor faz? Olha, o intercessor é bem aquilo que a senhora disse. Ele intercede entre Deus e a pessoa ali, né? Mas para mim, eu vejo o intercessor como aquele que fica sabendo de que alguém está precisando de uma oração, de alguma coisa, e tu já te coloca para orar, para interceder. Nem mesmo sem conhecer a pessoa. Não precisa conhecer a pessoa. Para mim, o intercessor, ele faz isso. Eu vou lá orar com aquela pessoa porque eu conheço ela. Não, eu não preciso conhecer ela. Eu só preciso interceder, eu preciso orar por ela. E não importa a hora, não importa o lugar onde tu esteja. Para mim, o intercessor, ele... Se alguém te manda uma mensagem, que agora é por mensagem, mas antes a pessoa tinha que ir na tua casa. Há anos atrás, né? Hoje a gente ora até pelo WhatsApp, né? Então, antes já era... Então, agora está mais cômodo também, entre aspas, né? Mas que tu possa que tu vai orar, assim, receber uma mensagem. Tô no trabalho, então, eu sou intercessora, eu vou lá no localzinho ali orar. Sabe que nós estamos organizando mais um retiro de mulheres aqui em Santa Maria, e a Rafa, que é idealizadora do retiro junto comigo, ela fala, todo mundo pode dizer não para o retiro, menos a intercessão. E ela dá muito valor, não é essa a palavra certa, ela é muito temente nesse sentido, sabe? E ela tem uma vida de oração, mas ela respeita muito quem ora e quem intercede. E aí nós estávamos conversando, nós já temos tal e tal confirmação, mas se a gente tiver
a confirmação da intercessão é o que nós precisamos. E é isso. Hoje, eu escutava um pastor falar, Rô, que ele dizia assim que o intercessor, ele não tem que resolver a vida dos outros, ele tem que apresentar Jesus e orar pela pessoa, já que é diferente do conselheiro, né? O conselheiro espiritual, hoje se usa muito a palavra mentor ou pastor, ele tem essa obrigação do aconselhamento pastoral, ou líder de célula, como a nossa igreja, por exemplo, tem as células, mas o papel do intercessor realmente é levar pessoas, carregar pela mão no mundo espiritual e colocar no colo de Jesus. Dá para dizer que é isso, Rô? Dá. É como se fosse quando tu escrevia uma carta, né? Tinha que enviar pelo correio até chegar àquela pessoa. O intercessor é isso. Ele vai receber aquilo que a pessoa está pedindo e tu vai levar até Deus, irmãos. Não importa o que seja, tu não vai avaliar a situação que a importante. pessoa... a fulano, um exemplo, assim, alguém te manda uma mensagem e diz, ora pelo meu filho que quer ir embora para o Rio de Janeiro. Quer ir embora, um Aí exemplo. tu acha que ele não tem que ir. Aí tu pensa assim, mas tu não vai pensar, tu vai lá orar e vai dizer, Senhor, o filho da irmã Teresa, né, quer ir embora, eu quero te colocar diante de ti, que se for da sua vontade, que o Senhor coloque essa paz no coração dela, se não for... E assim vai, né? Daí tu vai falando lá com o Senhor. E como que tu consegue, Rô, cuidar isso, de não aconselhar? Orar, levar a pessoa, enviar essa carta no mundo espiritual, tirar a pessoa das garras do inimigo. Sim. Tem um livro muito antigo que eu gosto, que é alguma coisa com as portas do inimigo. Possui não. Possuindo as portas do inimigo, que é da Cindy Jacobs, que é uma das generais de intercessão do mundo. Tinha esse grupo, os generais de intercessão, gente, que os livros deles, assim, eles fizeram coisas no mundo espiritual que a gente duvida, não Deus, né? Então, e como que faz para cuidar esse limite, que é uma linha muito fina, né? Entre você realmente orar, interceder, mas não virar nem o conselheiro e muito menos julgar a pessoa que pede oração, como a Marli falou. Sim, a gente, assim, assim, no meu entendimento, o que o Senhor ensina para mim é você esclarecer que a pessoa, você tá ali, tipo assim, para ajudar ela a mostrar o caminho da saída do problema, mas você não resolve. E mostrar para ela que não é você que tem que resolver o problema, mas você vai ajudar ela a sair daquela situação. E ela tem que querer. Ela tem que querer. Senão, ela não vai conseguir. Ela tem que querer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas o primeiro passo, ela tem que querer. Eu quero sair dessa situação. Tá difícil, mas persiste. Não deu certo com... É o meu jeito, é o que eu falo para as meninas. Procura a resposta. Não se conforma. Se eu fui, tipo assim, se eu fui até a senhora não me deu a resposta, que aquilo entrou no meu coração e é a certeza daquilo que Deus está me mostrando, eu vou até a Marli. Eu vou conversar com a Marli. Às vezes o jeito da Marli falar é o que eu vou entender. E aí eu vou caminhando. A intercessor não resolve problema, mas ajuda a pessoa a entender que ela tem que deixar aquilo, né? E assim, tem gente que não quer orar, né? Não. Que quer oração do intercessor. Isso. Tá, e aí? Tá, eu sei que a gente acabou de falar que a gente não tem que julgar, nem dar conselho, nem... Mas assim, se eu passar a vida toda pedindo oração para vocês e eu não for na igreja, se eu não buscar Jesus... E você não, né? E aí? É bem isso que a Rô falou. A pessoa vai pedir oração, tu vai orar. A pessoa não conhece Jesus, né? Sim. Ela não conhece Jesus, ouviu falar. E daí alguém disse, tem a irmã Marli lá, a irmã Rô, que ora. E aí ela vai chegar pra ti e vai dizer, eu preciso de oração e tal. Aí tu vai orar. Aí lá na sexta-feira ela vem de novo e vai pedir oração. Né? Com aquele problema e mais uns 4, 5. Assim. E aí na outra semana ela vem de novo com aquele problema. Só que daí tu vai dizer pra ela, não, irmã, vamos fazer assim. Vamos orar junto. Né? Vamos orar junto agora. Tá o horário. E aí ela vai... porque quando eu comecei a orar,
que eu comecei a amar a oração foi assim. A pessoa ela dizia assim, às 3 da manhã eu vou te ligar. E ela me ligava, eu acordava, me levantava, frio, não, eu ia orar. Porque eu estava buscando algo para a minha vida que eu precisava que Deus fizesse. E é isso que nós precisamos passar quando chega esse 3ª, 4ª vez, falar para a pessoa. Porque a oração é orar e ação. Não é só orar, orar, orar e não tiver ação. Porque senão a gente vai criar um assistencialismo espiritual. É a mesma coisa que você passar a vida dando cesta básica para alguém e não levar a pessoa a arrumar um trabalho, né? Sim. Não sei se pode ser essa comparação. Vocês viram que nós estamos com nossas blusas seja forte e corajosa, porque para interceder tem que ser forte e corajoso. Rô, porque todo intercessor tem cara de bravo. Todo não, a maioria, perdão. A maioria. Assim, ó, tem aqueles intercessores que vêm, que abraçam a gente, que oram. Mas se vocês prestarem atenção, as pessoas dizem que morrem de medo do intercessor. Dizem que o intercessor já vem assim, já fica assim. Por que o intercessor é a responsabilidade, é o peso, ou é a pessoa que é brava mesmo? Assim, ó, falando por mim, é como se a gente tivesse em constante alerta. É como um soldado lá no Palácio da Rainha, lá que não pode se mexer, nem sorrir. Exatamente. A gente fica em constância alerta. A gente tem que ficar atento tanto aos movimentos do Senhor e a outros movimentos. A gente tem medo, às vezes, do intercessor. Antes a gente dizia as irmãs do coque, agora as intercessoras não usam mais coque. Não tem mais coque. Mas as pessoas ainda têm medo quando as irmãs do coque vêm. Mas é, Marli, a maioria faz cara de bravo, assim. Tu não, né? Não, mas eu tenho. Segundo a Andriele, fala que eu não. Ai, mãe, a senhora não sorri muito. Isso aqui. Mas eu sou muito assim também. É que nem a Rô falou. A gente precisa estar olhando os movimentos. Né? Porque o intercessor, se ele está no meio, assim, ele vai estar olhando o movimento. E eu não sei se acontece isso com a Marli. Mas comigo é como se... Sabe quando a gente tá distraída, a gente chega perto de uma pessoa e dá um estralo? Ó, comigo é assim. O Espírito Santo fala assim, olha, observa. E às vezes é incrível, gente, assim, ó. Às vezes eu tô quieta, pode ser assim, ó, num culto. Às vezes eu tô com a cabeça baixa, de olho fechado, quietinha. É como se o Espírito Santo me fizesse assim, ó, abre o teu olho e me direciona para aquilo que ele quer fazer. Gurias, e como que vocês se preparam para um... Eu tenho 2 perguntas ainda, aqui, mais algumas, mas deixa eu fazer essa que não estava aqui na minha pauta. Como se vocês se preparam para um movimento grande? Por quê? Antes disso eu quero saber, vocês conseguem desfrutar do culto? Vocês têm escala? Vocês conseguem ir num culto de domingo, terça, sexta e sentar lá? Por exemplo, na nossa igreja tem culto sexta, terça, domingo. Fora as células, né? A gente tem célula segunda. O marido tem célula na quarta, às vezes está lá conosco na nossa célula para ajudar na oração. Vocês conseguem desfrutar, vocês fazem escala, ou vocês vão sempre para trabalhar nos cultos? Comigo tem hora que simplesmente Deus me manda eu ficar quieta. E a gente tem que obedecer. E nesse quieta é o momento que, porque o intercessor, queira ou não, ele tem hora que ele precisa de cuidado, ele precisa se abastecer para ele poder continuar lutando. Porque senão não aguenta. Porque uma pessoa cansada, gurias, em vez de ajudar, ela atrapalha. Atrapalha. E eu falo assim, né, uma irmã já me perguntou, como que Deus te usa? Eu falei assim, nos piores dias que eu tô. Vamos falar sobre isso depois. E você consegue, Marli, aproveitar um culto, uma reunião, desfrutar, ficar ouvindo lá o louvor, a pregação, ou tu tá... Não, eu na verdade, eu tenho cultos que eu penso, esse culto é para mim interceder, que é o culto do clamor, que eu amo, e a oração ali. Então, esse é muito difícil eu dizer, hoje eu vim para... eu só vou receber, eu nem consigo. E os outros cultos, eu fico sempre alerta, assim. Mas eu consigo. Eu consigo separar, mas quando Deus fala, não, hoje tu vai só ouvir, eu obedeço, sabe, assim. Porque a gente sente, sabe, porque o intercessor, ele não pode achar que ele é
só o general lá que Aham. vai estar lá, sabe? Não, são várias pessoas, então... E o intercessor, eu penso que ele tem que se conhecer, um conhecer o outro. Só pelo olhar, Só né? pelo olhar. Sim. E tipo assim, ó, tu vai orar, tu olhar pra rua e E já entender. É como se Entende? como se a gente falasse, a gente se fala no espírito, né? Bem, a resposta é essa, a gente se fala no espírito. Só de olhar, a gente, por incrível que pareça, a gente já sabe o que é e vai agir. É só Deus, né? É coisa de outro mundo, mas é isso. E acontece de tudo. Acontece de tudo. É de tudo. Por exemplo, assim, tem aquele culto que às vezes tem uma agitação, por exemplo. Tem um louvor maravilhoso, a palavra vai ser maravilhosa, mas tem uma agitação. Eu já passei por isso. Nós temos uma célula que ela é um culto. Ela é um culto, não tem como dizer que não é. Então, tem umas que fluem de uma maneira sobrenatural e tem aquelas que tem uma agitação, que a gente sabe que o Espírito Santo está ali, mas que tem uma agitação. E também há momentos de abraçar e chorar com alguém e momentos que a gente precisa ter discernimento. Vamos pegar um pouquinho mais pesado agora, tá? Manifestação demoníaca no culto. A nossa igreja, eu vou conversar aqui com pessoas da minha igreja, onde eu congrego o Templo das Nações, e nos outros podcasts com pessoas das outras igrejas aqui de Santa Maria, de outras cidades também, mas hoje nós estamos falando da nossa igreja. Na nossa igreja, a gente não dá lugar, a gente não entrevista a pessoa que ela está passando por esse momento que é muito difícil, um momento de opressão espiritual. Mas há também apenas uma perturbação do momento que pode ser da emoção e pode ser para chamar atenção. Eu não quero usar a palavra fingimento, porque, né, pesado. E aí, como discernir? É essa equipe que se olha no olho? E quando tem um menos experiente tá lá e vocês estão vendo que não é aquilo, que é a pessoa que está querendo se aparecer e chamar atenção. Vamos falar essas coisas aqui no podcast, a gente está em casa. Como é que faz? Assim, ó. Marli nem quer responder essa cara. Ela foge, né? E deixa pra mim, né, dona Marli? Eu vou fazer uma bem pra ela aqui. Tá, deixa ela. Ela só me olhou de deixa ela. Assim, ó. Ó, o Nicolas ficou curioso com essa resposta. Né? Deixa ele. Assim, ó. No meu caso, como que hoje eu entendo que foi um treinamento do Senhor? Tem certas situações que se a gente não tiver o discernimento do Espírito, a gente pensa que a pessoa está endemoniada e não é. Quando a gente está ferida, porque constantemente, todos os dias, a gente é ferido. Então vai ter sempre, Rô. Mas todos os dias a gente é ferido. Não tem como. Tá, mas sabe? a pessoa vai pular e gritar no culto? Não. Sempre, tem que expulsar. Mas assim, ó. Vamos pôr no meu caso, que eu não vim de um lar cristão. Na minha casa, sinceramente, era uma casa bagunçada. Espiritualmente. Espiritualmente. Sabe? Aonde, assim, ó... Será que eu posso falar o nome? Das pessoas? Não, Não precisa. Onde o inimigo deitava e rolava. É ele que mandava, não era o Senhor. Por quê? Porque a gente é tipo assim, ó... É como se eu abrisse a porta e deixasse... autorizasse assim, ó... Entra quem quiser. Eu achei que tu ia falar o nome de um vizinho, de alguém, de um parente. Não. É como assim, ó... Entra quem quiser e boas, faz o que quiser, né? E aí é onde que acontece, onde acontece a perturbação, onde acontece a rejeição por falta Por falta de conhecimento. São portas, né? São portas. Legalidade, como a Bíblia chama. São portas. A gente tem que fazer podcast desse assunto mais vezes. Pois é, né? Lá vem ela de novo. Ó. E aí são onde acontece as rejeições, acontece palavras que o Senhor não gosta, que é o tal de xingamento. Palavrão. Palavrão, né? Palavrão. Palavras assim, ó. Você não vai ser nada. Você só atrapalha. Você é um fardo. Isso já fere. E principalmente uma criança. E quando é criança, a gente passa por isso e tem hora que criança esquece. Mas quando a gente vem e conhece Jesus, conforme ele vai cuidando da gente, é igual eu falei, ele não trata, falei para uma irmã ontem ainda,
Deus não vem de uma forma invasiva e te pega e você, agora eu vou te curar você de uma forma, de tudo. Não, por quê? Porque senão a gente não aguenta. Porque são coisas e traumas pesadas que se ele fizer tudo de uma vez e a gente não tiver... Então aí que vai acontecer isso num movimento de oração. A pessoa está numa célula, num culto, numa reunião, e ela vai manifestar dores. A alma tá ferida. Ela vai chorar. E foi o que aconteceu no meu caso. Que a minha alma era tão ferida que as pessoas que não tiveram discernimento achavam que eu estava possuída. E não era. Era eu, só que eu não conseguia falar. Eu pedia socorro por dentro. Alguém me ajuda. Eu não conseguia, eu travava a boca. E sempre era tanta... Eu, assim, ó, eu já tomei um banho de óleo que a pessoa pensava que eu tava endemoniada. E eu não tava. Eu só que precisava de ajuda para sair daquele buraco. E às vezes um abraço. Um abraço. Chamar pelo nome da pessoa, né? Trazer a mente dela de volta. Isso eu aprendi com o intercessor, o Gurias, há muitos anos. Quando você vê que ali é uma opressão, chama o nome da pessoa de volta, porque a mente dela está sendo tomada. Marli, quando tem um grande movimento, agora vocês têm... Eu não paro de bater nesse microfone, misericórdia. Agora vocês têm o seminário de oração, né? Vai ter na verdade, vai ser uma vigília. E eu não vou colocar datas aqui, porque a gente não sabe quando vai ao ar aqui as nossas gravações, e depois elas vão ficar bastante tempo no YouTube. Seminário de oração, encontro com Deus, reencontro, retiro de mulheres, que já é orgânico, já é algo assim que está acontecendo de uma forma muito efetiva no nosso estado. Já estão nascendo outros retiros de mulheres aqui no nosso estado. Como que vocês se preparam para grandes movimentos? Porque daí você não está ali intercedendo por um culto pelas irmãs da célula, pela sua igreja. Às vezes são 500 mulheres. Agora mesmo tem um retiro em Criciúma de 10 mil mulheres. Como que faz, assim? Como que você se prepara o ministério de intercessão para movimentos assim, onde vem de tudo? Porque um retiro de mulheres, a gente vai lutar contra espírito de rejeição, espírito de adultério, espírito de aborto, espírito de drogadição, de vícios e tantas outras feridas. Como, Marli, que acontece essa preparação? Essa preparação, ela precisa começar bem antes. Antes, quando eu ouvi falar assim, vai ter um seminário lá em outubro, tipo, falavam lá em maio, e eu pensava, para quê? Falar agora já, você tem tanto tempo para frente. A gente já tem que começar a se preparar com jejum, né? Porque eu tenho que me preparar, o meu corpo, né? O meu espírito ali, então eu preciso fazer jejum, eu preciso me esconder um pouco, né? Ficar mais na presença do Senhor, com louvores, com ouvindo pregações de pessoas que vão, né, me edificar mais. Procurar não estar por exemplo, procurar mais estar junto com os intercessores, para estar orando, para estar lendo uma palavra, para estar se abastecendo. Se abastecendo, sabe? Agora mesmo vai ter, nesse período, esses eventos, a gente já precisa começar, né? E eu não preciso esperar lá a minha líder da intercessão falar isso. Eu preciso fazer isso constantemente. Eu preciso estar preparada, porque eu não sei o que vai acontecer hoje de noite, por exemplo. Mas aí eu vou estar me preparando para esse evento. Mas automaticamente eu já vou o intercessor já vai estar preparado para alguma situação. Situações que ocorrem assim, de tu estar no teu trabalho e tu está pronta para ir almoçar e alguém manda uma mensagem, pode orar comigo? Ou vamos orar em algum lugar? Vamos orar em algum lugar, e eu quando? Agora. Só que para ver como o Espírito Santo ele nos prepara, que naquele momento naquele dia eu tinha me preparado, e aí eu não perguntei aonde, nem com quem, sabe? Simplesmente eu fui junto com a amada pastora. E é isso, estar nos preparando constantemente, não esperar chegar a situação, não esperar chegar o evento.
E algo interessante, por isso que vocês falaram sobre não personificar, né? Todo mundo é, da equipe da intercessão, no caso. Né? Não personificar, não. Se a Rô não for, né? Se a Luísa não estiver, não, o intercessor, às vezes tem que ser ele. Não vai dar tempo de chamar o bispo, o reverendo, o líder. É ele. Às vezes a gente personifica, sabe? Que isso é como nós estávamos falando antes, sobre ídolos, né? Criar os ídolos. Mas não, a nossa referência é o Espírito Santo. E algo que a Marli falou interessante, assim, se bloquear um pouquinho, se fechar um pouquinho, ficar atento ao mundo espiritual. Tu já é reservada, né? A Rô já é do dia a dia dela, ela não é de aglomeração. Até ela fica meio assim, quando tá na aglomeração, ela fica meio que agitada. Perdidinha. Mas esse bloquear o que ouve, o que fala, por que é tão importante na vida do intercessor? Pra gente, assim, numa palavra bem clara, pra gente, como assim, não se contaminar. Não se contaminar. Sim, essa palavra. O porquê? Palavras bobas. Palavras bobas. E quando a gente está em preparação, a gente fica mais frágil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Para não ser ferido, para não ser contaminado, porque aí já é uma portinha que a gente abre. E a gente fica muito vulnerável, É igual que a gente escuta muito assim, ó, a gente tem que tampar as outras vozes para ouvir a só do Espírito Santo. E é literalmente isso. Eu creio que o fruto do Espírito ali, o longânimo, deve ser um dos principais para vocês, que o longânimo é o que não responde na hora. Sim. O longânimo é que espera e que diz, vamos orar, é o que a gente mais ouve de vocês. Vamos orar. É o longânimo. Porque essa conversa, assim, a gente precisa falar de jejum, de oração, de tantas coisas aqui. Porque eu tenho, tanto a Marli como a Rô, como as minhas intercessoras, né? Que foi o Senhor que colocou, não fui eu, foi o Senhor. E elas não são iguais. Elas são bem diferentes uma da outra. E o jeito de administrar situações são diferentes. E há uma intimidade, há uma segurança, até quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando em algum lugar, se uma das duas está, e se tiver as duas, é muito importante. E nós pouco nos visitamos, nós pouco viajamos juntas, nós não trocamos muitas figurinhas, embora nós nos conheçamos há 8 anos e há 17 anos. Eu conheci a Marli, eu estava grávida do Samuel há 17 anos. Mas há uma ligação e há um respeito. A importância também de respeitar o intercessor, o lugar que ele ocupa, mas também orar por ele. Porque o intercessor também precisa de oração, de amor e de cuidado. Ontem eu recebi em casa a visita de 2 irmãs e elas foram levar os filhos para a célula de jovens que tem lá em casa e uma delas falou para mim, eu queria tanto ter orado com a Marli, eu não consegui chegar perto dela na célula, mas eu gostaria muito de ter orado com ela. Ela tem um testemunho muito parecido com o teu, Marli. Então, isso de se preocupar com o intercessor, de orar, porque as pessoas todos os dias querem oração. Sim. Quem é que responde agora? Acho que é a Marli. Todos os dias as pessoas pedem oração para vocês. E quem que ora por vocês? Vocês mesmos? Sim. Eu tenho um hábito, assim, eu oro por mim agora, né? Antes da live, né? Mas... E pelas pessoas que eu preciso orar e aquelas que ainda não me pediram oração, mas que eu sei que precisam de oração. Na madrugada. Às vezes eu fico bem incomodada com Deus, assim, também, né? Porque a gente fica... Porque ele me acorda, às vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? E aí a gente pensa que vai ficar cansado durante o dia, mas não. E aí vocês levantam para orar, ora, sim. Eu, pelo menos, levanto. Eu levanto, né? Ele não deixa a gente dormir. Porque daí tu não consegue. Não consegue. Aí começa um barulhão de algum lugar do nada, daí tu tem que levantar. As pessoas estão lá dormindo e vocês orando por elas. Estão lá. E é isso. Isso é a gente estar orando por as pessoas que estão precisando. Não só durante o dia, que nem eu falei no início, né? Quando ela te pede, mas na madrugada tu tirar esse tempo para orar. E sempre que tu puder estar orando,
Porque vai ter um momento que tu tá viajando, que tu tá nas férias, que tu não vai orar nesse horário. E aí tu vai ter aquele abastecer, né? Para quando tu tiver sede, tá abastecida. E por quantas pessoas vocês oram assim? Que são as pessoas fixas. Os clientes fixos. Os clientes fixos. Os primeiros clientes fixos da gente é a família. Né? Os clientes fixos. E dão muito trabalho. Amei os primeiros clientes fixos. É a família, porque assim, a gente entra numa batalha e a gente tem que proteger eles de batalha, de guerra que não são deles. Que eles não têm nada a ver com aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem que, primeiro, acobertar eles, e aí depois, conforme Deus vai mostrando, a gente vai sendo direcionado. E é incrível, assim, que tem hora... clientes fixos. É a família. Os meus clientes fixos, assim, são... por exemplo, eu começo sempre, não sei, eu começava a minha oração antes, eu começava sempre pela minha filha. E um dia Deus me falou que a minha oração precisava começar primeiro pelo meu esposo. Porque antes dela veio ele. E um dia, e daí a minha oração era assim, pelo meu esposo, pela Andriele, pelo Felipe. E um dia eu estava orando e o Senhor me falou assim, tu precisa orar pela tua sogra, pelo teu sogro, pela mãe do Felipe, pelo pai do Felipe, que é a retaguarda. É aquelas pessoas que eu precisava, tá? E aí eu falava assim, meu Deus, essa minha família tá crescendo muito, né? Não vai parar mais. Não vai parar mais. Então, esses são os primeiros que eu oro. Depois os meus familiares, os meus irmãos. E aí depois vai indo as outras pessoas. Sabe que esses dias eu estava numa oração com algumas irmãs e uma irmã da intercessão foi orar por outra. E orou para outra. E quando chegou em mim, ela disse assim, a senhora já tem a Rô e a Marli. Sério. Aí eu digo, tá, eu entendi que eu não era cliente fixa dela. Não, a gente tá rindo assim, mas acontece bastante de ter aquelas pessoas que Deus nos faz orar por elas. Você sabe que o meu ministério é ensino. Ensino é apacentamento, na verdade, ensino. Não é nem a condução de uma igreja, porque o pastor é aquele que tem uma igreja. Não, é o apacentamento, a conversa, o ensino, a formação das pessoas. Mas eu creio que toda pessoa também é um intercessor. Todo cristão deve ser um intercessor e Deus coloca alguém no coração. Mas tem pessoas, gurias, que é o chamado específico. Eu trouxe aqui uma palavra que tem em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 23, que foi o primeiro versículo que eu aprendi sobre intercessão quando eu morava lá em Jaguarão ainda. Que fala assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, sabe? Que é uma palavra do profeta Samuel para Israel, justamente quando eles não queriam nem o profeta, eles queriam um rei, não queriam nem o profeta, não queriam Deus, eles queriam agir por conta deles. Mas eles assim, mesmo assim, eu não vou pecar contra o Senhor, deixando de orar. Às vezes dá vontade de orar coisa nenhuma, Rô. Dá. Tá? A famosa chutar o balde. Dá. Dá. Assim, por alguém ou no geral, hoje não quero orar? Olha... Gente, 43 minutos. Pois é, né? Então, tem hora que é no geral. Porque assim, ó, a gente quer que a pessoa... tudo é o Espírito Santo que convence, né? Mas a gente tem hora que a pessoa dificulta as coisas para Deus. E a gente não se conforma, né, Marli? A gente não eles que se tornam uma coisa que é simples em um bicho de 7 cabeças, vamos falar assim, sabe? Dificulta as coisas. E tem hora que a gente, né, respira fundo. Eu falo, ai Deus, eu nem vou orar coisa nenhuma. Uma amiga minha dizia Só assim, que não. Há muitos anos eu falei para ela assim, a gente precisa encerrar. Falou assim, eu digo, vamos orar na madrugada pelas pessoas, tá em pleno carnaval, orar para que as pessoas não se desviem, voltem para Jesus, para que o inimigo não atormente. E ela assim, tu acha que eu vou deixar de dormir no feriado para orar por quem não quer Deus?
eu faço a minha parte, eu aceitei Jesus, eu vou pro culto, obedeço a Deus, mas eles estão lá saracoteando e eu vou estar perdendo meu sono. Ou seja, não é o ministério dela. Não é, eu já ia falar, não é um Não é ministério. nem por mal, é que não é, ela estava julgando com raiva das pessoas, indignada, não é o ministério dela. Marli, deixa uma mensagem aí pra gente, pro final, vocês têm que voltar aqui para nós falar de jejum, oração e libertação. Uma mensagem. Sobre oração, chama alguém aí para entrar no Ministério da Intercessão. Olha, eu queria chamar para o Ministério da Intercessão, que para mim ela já é uma intercessora, né? É a Simone. Então, assim, que ela possa receber esse chamado, né? Não é de mim, não é da pastora, mas que o Senhor possa vir falar no coração dela. Qual Simone? Fujita. Vai ficar no YouTube, vai todas as Simone Simones que Fujita. ouvirem vai pensar, né? E dizer que a intercessão é algo sobrenatural mesmo. É algo que a gente não precisa aparecer. A gente só precisa que o Senhor nos enxergue. E a gente colocar diante do Senhor todas aquelas petições que às vezes as pessoas não querem falar para um pastor, não querem falar. E a gente chegar até ele. Então, é maravilhoso, né? E que o Senhor possa vir abençoar todos os intercessores de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Amém. Você, Rô, uma mensagem final? Que nunca deixe de buscar a resposta. Porque Deus tem a resposta. É a única coisa. Deus é a resposta. E quando você está ligado com o Senhor, mesmo que você passa por batalha, dificuldade, na hora dói, mas o Espírito Santo, ele pula assim, ó, ele te agita tanto por dentro, no teu espírito, que você vai para cima. Você não se cansa, sabe? Você quer mais, você tá sofrendo, mas você quer mais, quer mais. Então, busque resposta, é o Senhor. E não tem como a gente encerrar esse momento sem uma oração. Agradecer a Deus pela vida da Marli, minha amiga querida, Marli Madeira, Amém. Rosângela Lopes. São duas pessoas fiéis, que pegam todas as pontas e que tem tantas coisas acontecendo hoje no meu ministério, porque eu sei que eu posso contar com vocês. Contar, a gente se acerta, a gente caminha junto, a gente emparelha os escudos, a gente ora e a gente está aqui ganhando essa cidade para Jesus. Amém. E vocês estão nessa retaguarda. Né? Vocês Amém. estão nessa retaguarda e com certeza eu quero orar então por todos os intercessores. Amém. Senhor, obrigado, Sim, Pai, Deus. por este momento. Obrigado pela vida, Senhor, das minhas convidadas aqui do podcast, Jesus. a Rosângela Lopes, a Marli Madeira. E obrigada por todos os intercessores, por todos os homens e mulheres de oração Sim, que Deus. têm gastado a sua vida a orar uns pelos outros, que têm carregado, Senhor, cidades, governos, nações, Sim, países nas costas com o peso da responsabilidade da oração. Que elas sejam, Senhor, aqui representando a intercessão, Sim, as sim. primeiras a receberem dos frutos daquilo que elas têm feito no mundo espiritual por tantas pessoas, inclusive pela minha vida. Que elas possam ser abençoadas nas suas famílias, no seu trabalho, com todos os recursos dos céus e da terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. E logo nós voltamos com mais um podcast, sempre com um convidado muito especial.